Boa noite, pessoal. Aqui nós estamos vendo mais um assunto para vocês responderem a atividade de amanhã. Que assunto é esse? Raiz enésima de um número real. A raiz enésima, na verdade, é aquela raiz quadrada que nós estudamos lá no sexto, no sétimo e no oitavo ano. Porém, agora no nono ano, nós vamos estudar raízes com índices acima de 2. Lá nós só estudamos até raiz quadrada. Agora no nono ano vamos estudar raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim sucessivamente. Então nós temos aqui, primeiramente, para vocês analisarem, nós temos aqui uma raiz. Na raiz nós vamos ter o radicando, que é o termo que fica dentro da raiz, e o índice, que é chamado de n, que pode ser 2 ou acima de 2. Quando não tem nada é 2, que é aquela que a gente já conhece, a raiz quadrada. Pode ser raiz cúbica e assim entre outras. Esse índice pode acontecer desse índice ser ou ser par ou ser ímpar. Vamos ver agora no primeiro caso, quando o índice é par. Quando o índice é par, só existirá a raiz de número positivo. Por exemplo, raiz de 49 é 7, pois 7 ao quadrado dá 7 vezes 7, 49. Então, por que a raiz de 49 é 7? Porque 7 ao quadrado dá 49. 7 vezes 7, 49. Por que a raiz quadrada de 27,04 é 5,2? Porque 5,2 ao quadrado, então eu vou ter que caçar um número que é elevado ao quadrado de 27,4. Como é que eu faço isso? Eu já expliquei uma regra dos pontinhos para vocês no oitavo ano. Vou explicar novamente. Por exemplo, antes do 27, quem tem, no caso, eu divido o meio. O meio eu coloco um pontinho aqui. Quem está antes do pontinho? 27. Antes do 27, quem tem raiz? O 5, que no caso está aqui. Aí terminou em 4. Teria duas possibilidades. Ou seria 5,8 ou 5,2. Aí você teria que tentar o 5,8 e 5,2 multiplicar ele vezes ele. No caso, a questão deu 5,2. Então, 5,2 vezes 5,2, 27,4. Aí, essas duas de baixo eu coloquei com índice diferente, que são as raízes que vocês não conhecem. Por exemplo, a raiz quarta de 16. A raiz quarta de 16 é 2. Por que 2? Porque 2 elevado a 4 deu 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Então eu vou ter que caçar o número que eu multiplique ele vezes ele 4 vezes para dar 16. Que número foi esse? 2. A mesma coisa, raiz quarta de 81. Qual o número que eu multiplico 4 vezes para dar 81? O 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81. Então, eu tive que multiplicar 4 vezes, de acordo com o índice, para dar 81. Então, por isso que a raiz quarta de 81 é 3. Certo? Então, essas aqui foram com índice par. Só existirá a raiz quando o índice for par, quando os números forem positivos. Agora, vamos ver quando o índice é ímpar. Quando o índice é ímpar, eu poderei calcular a raiz de número negativo também. Assim, eu poderei calcular a raiz de número negativo. Vou explicar aqui por quê. Coloquei um caso aqui que o índice é 3. Aí ele perguntou a raiz cúbica de 27. Qual o número que é elevado ao cubo dá 27? Aí eu descobri que é o 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3, 27. Aí eu peguei o mesmo 27, só que agora com sinal negativo. Qual o número que é elevado ao cubo dá menos 27? Aí é o menos 3. Aí eu provei aqui, ó. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 dá menos 27. Então, quando o índice é ímpar, existirá a raiz. Só não vai existir raiz de número negativo quando o índice for par. Mais um exemplo aqui que eu coloquei. Raiz quinta, de menos 1 sobre 32. A raiz quinta de menos 1 sobre 32 é menos 1 sobre 2. Porque menos 1 sobre 2 5 vezes vai dar menos 1 sobre 32. Eu multipliquei o 2 5 vezes, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que deu menos 32. Multiplicando 1 por ele mesmo, não vai passar de 1. Então, pelo fato de eu ter 5 menos, por isso que ficou negativo. Lembra? Eu conto os menos, como eu tenho 5 menos, ficou negativo. Então, só existirá a raiz de número negativo quando o índice for ímpar.